Quais caminhos a mente humana é capaz de percorrer para alcançar seus propósitos? Até onde esses caminhos são sadios ou ultrapassam as fronteiras da moralidade? Um homem, uma mulher, dois desconhecidos trancados num apartamento vazio. Até onde eles podem chegar? Usufruto. Nossa entrevistada de hoje é uma famosa atriz de teatro, também de televisão, que está com uma montagem para estrear aqui em Salvador, sendo também a diretora do texto. A peça tem direção de José Posse Neto, por sinal ex-diretor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, e mostra um encontro inesperado, como ouvimos aí, entre um homem e uma mulher desconhecidos num apartamento vazio. O que será que vai acontecer? Ela que é autora do texto, não diretora do texto, é que parece. A gente recebe a atriz e também a dramaturga, né, do espetáculo Usufruto, em cartaz no Teatro Jorge Amado, sexta e sábado, 10 da noite, domingo às 9. Lúcia Veríssimo, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Como vão vocês, ouvintes? Melhor agora. Porque o Felipe também está ouvindo o programa. Estou ouvindo, claro. Lúcia, você tem uma peça que é um tributo ao Roland Barthes. Todo mundo que já fez faculdade de comunicação na vida sabe minimamente quem é a figura. Isso tem alguma coisa a ver com sua época de jornalismo, quando você estudava? Não, em primeiro lugar eu me orgulho muitíssimo de ter uma formação acadêmica como jornalista. Isso já é para mim um motivo de grande orgulho. Mas muito mais pelo lado da analisanda, de 36 anos de análise. Roland Barthes é um sujeito de uma importância enorme dentro da psicanálise, né? Porque ele coloca as coisas psicanaliticamente falando de forma muito clara e objetiva. Usufruto é um espetáculo com um veio muito forte psicanalítico, mas na verdade é um espetáculo de indignação com o processo de retrocesso que estamos vivendo. Eu fui uma mulher que viveu durante 60, 70 e 80 nesses anos, lutando contra a cultura para que chegássemos ao século XXI com uma sociedade muito mais aberta, livre, sem hipocrisia, e chegamos aqui justo ao oposto, com jovens caretas e reacionários, e nós fazendo parte de uma vamos dizer assim, um grupo mínimo de pessoas que quer que as pessoas vivam sem os grilhões falsos da hipocrisia que a sociedade nos impinge, entendeu? Então, na verdade, o Usufruto é essa discussão. É um encontro de um rapaz de 30 e poucos anos com uma mulher de 50 e poucos anos, dentro de um apartamento vazio, que ambos são desconhecidos e ambos querem comprar esse apartamento. Então, ela faz uma proposta a ele, dentro dessa proposta eles começam a discutir sobre tudo, o ponto de vista dele e o ponto de vista dela. E como se inverte a situação. Parece que ela tem 30 anos e ele tem 50, quando, na verdade, é isso que é a minha indignação. Como eu, aos 50, chego e encontro aos 30 um rapaz que me diz coisas absolutamente caretas e reacionárias, entendeu? Só que é dito de uma forma de comédia o tempo inteiro, e eu chamo o espetáculo de uma comédia provocativa, porque vai provocar. Essa é a função real do teatro, na minha opinião, e foi para isso que ele foi montado lá na Grécia, que é espelhar a sua sociedade, fazer com que as pessoas sentem, o seu espectador sente, se espelhe ali no que está sendo mostrado, reflita sobre se aquilo é o bacana e quem sabe ele mude. Entendeu? Isso é a função principal do teatro, que é o provedor cultural da sua sociedade. Isso da arte, né? De alguma forma, criar algum tipo de impacto. De impacto e de eco ali dentro, né? Dentro de você. Cavucar a parte mole que existe ali dentro, por mais que você esteja endurecido com toda a vida, que às vezes nos endurece, mas catar aquele miolinho molinho ali e te tocar de alguma forma. Falar assim, meu Deus do céu, será que é essa ação que eu quero para minha vida? Será que eu quero ser essa pessoa que eu estou vendo? Não, eu acho que eu vou fazer alguma coisa para mudar. Tirar um pouco dessa zona de conforto. Essa zona, sair da zona de conforto. Exatamente pessoa, assim, isso. Acorda. Aliás, a nossa única função nessa vida é sermos felizes. Então, se você começa a refletir sobre todas as suas ações e como você está conduzindo a sua vida, você começa a ver, será que eu estou feliz com essa posição que eu estou? Ou eu estou confortável? Agora, Lúcia, isso em você carrega algum tipo de decepção? Você esperava mais da geração que viriam? Indignação mais do que decepção. Indignação mais do que decepção, porque a minha vida eu não levo assim. Eu sou inquieta e eu acho que é isso que me move, é isso que me faz ser eternamente jovem, essa inquietação que eu tenho. Eu me considero uma mulher não só fisicamente, mas com tudo que eu faço de subir em árvore, de paraquedas, tudo que invento. Eu estou com 55 anos, eu me sinto uma mulher de 20 e poucos anos.
Não só fisicamente, eu não tenho ruga nenhuma, papai do céu, muito obrigado, papai maestro Severino Filho, muito obrigada, entendeu? Mas eu acho que é esse meu tesão, essa é a palavra, você me desculpa, mas é essa coisa de você sempre querer se renovar e reinventar e querer melhorar na vida. E vivendo a vida buscando, então, essa realidade, o que é de fato que é importante, isso, né? sem dúvida. Esse é o segredo, então, desse... O usufruto vem para... Vamos lá, vamos cutucar. Vamos lá. E a impressão é que a dinâmica dos personagens é uma mulher que tem muito de você e um rapaz que tem desacertos com os quais você vem se deparando. Como é que foi escrever os diálogos de um personagem conservador? É interessante, porque às vezes eu fico, mesmo em cena, eu escrevi, mas às vezes em cena você ouvindo o ator falando, e o Claudinho é um maravilhoso ator, né? Trabalhar com ele é uma coisa maravilhosa. E ele vem falando as coisas e eu olho e falo assim, não, esse cara tem razão. Esse discurso dele é maravilhoso, ele está coberto de razão. Mas aí eu vou falar e falo, não, mas olha o que eu estou falando, eu também tenho razão. Então, na verdade, se você pensar, eu detesto essas pessoas que escrevem sobre os outros assim, ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim. Ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Como era antigamente, a mocinha é mocinha, a mocinha é mocinha. O vilão é o vilão, o vilão é o vilão. Não existe isso. Todos nós temos uma vilania, temos uma bondade. Todos nós temos os vários personagens. Muitas vezes você é bom demais e muitas vezes você é ruim demais. Você não é só uma coisa na vida. E esses diálogos também. Muitas vezes, o careta tem razão em algumas colocações dele, assim como o doido também tem, entendeu? É você saber separar o joio do trigo, né? Você saber equilibrar. Em linhas gerais, que tipo de doideira, que tipo de posição libertária você advoga, assim, que é preciso em alguma medida ter? Eu advogo que a gente tem que ter liberdade para ser feliz. Você não pode exigir que a sua felicidade esteja atrelada ao que definiram para você como felicidade e não aquilo que te realmente faça feliz. Entendeu? Isso passa por tudo, por absolutamente tudo. A profissão que você escolhe, absolutamente tudo. Estou sentindo o aperto da forca no pescoço, acho que é o tempo. É o tempo. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, então. Que impacto isso tem, esse discurso, esse diálogo, essa proposta, essa discussão, tem numa sociedade que vive com tantas amargas e tão aprisionada por tantas coisas? Inclusive a Lúcia está nessa novela agora da Globo, né, Amor à Vida, que tem um personagem que é o símbolo do conservadorismo brasileiro, que é o do Antônio Fagundes. O César. O César, né? Que ele está defendendo magnificamente bem, porque ele é sedutor e as pessoas ficam completamente... Mas é bom e é justamente isso, porque você vê naquele personagem tão sedutor o protótipo da carietice, da forma reacionária de lidar com as coisas, e não ter maleabilidade nenhuma, não ter aquele coração mole para receber o novo, receber o diferente. E ele também tão cheio de problemas, né? Morais, inclusive. Morais, é totalmente errado. Ele é amoral, né? Ele não é nem imoral, ele é amoral. Quais caminhos a mente humana é capaz de percorrer para alcançar seus propósitos? Até onde esses caminhos são sadios ou ultrapassam as fronteiras da moralidade? Um homem, uma mulher, dois desconhecidos trancados num apartamento vazio. Até onde eles podem chegar? Usufruto. Estamos aqui com a atriz e dramaturga Lúcia Veríssimo, com Usufruto, como a gente ouviu aí no trailer desse espetáculo que está em cartaz nesta sexta e sábado, no Teatro Jorge Amado, também no domingo, um pouco mais cedo, às 9 da noite, sexta e sábado às 10. Lúcia, em uma entrevista você disse que você se expressa melhor escrevendo. Infinitamente melhor. E chegou a ter um blog. A gente estava comentando aqui nos bastidores que você deu uma parada por causa de um livro. Que livro é esse? Eu estou escrevendo um livro. O livro ele não tem... Eu estou escrevendo, na verdade, 2 livros. Um de ficção, mas esse pode demorar muito tempo, porque eu não tenho comprometimento com ele, mas o outro, que eu estou comprometida a lançar no ano que vem, que é sobre vários artigos, na verdade, dessas indignações, de coisas que eu vejo, de todos os assuntos possíveis. É um leque imenso de assuntos e eu vou colocando a minha posição a respeito de cada um deles. O ouvinte José diz que, Lúcia, você continua a ser a musa preferida de todos os jovens dos anos 80 e 90. Os jovens dos anos 80 estão jovens. Que bom, que bom. E um outro ouvinte aqui pergunta se o seu texto teatral tem influências de Dias Gomes. Não, eu adoraria que tivesse. Eu amo Dias Gomes, mas não tem uma influência de Dias Gomes. O Dias, ele tem muito mais uma coisa política e o Usufruto passa por longe da política. Uma questão mais psicanalítica, de comportamento? Questões mais de amor, de relacionamento, de sexo, por aí.
Como é que é essa dinâmica do amor e do relacionamento, do sexo? A gente ficou falando só sobre caretismo. Essa dinâmica entre caretismo você falar de caretismo, liberal, isso abate diretamente no amor, no sexo, né? Nos relacionamentos. Porque se você está aprisionado com coisas que não te fazem bem, você não vai se relacionar nem com amor, nem sexualmente de forma positiva, né? O que você gostaria que o público sentisse ao sair do teatro, depois de ouvir aquele texto que você escreveu daquela peça? Olha, todo mundo sai primeiro rindo muito, porque se divertiram, mas com uma coisinha atrás da orelha que incomoda. Uma vez eu saí do teatro em São Paulo e a gente sai muito tarde e vai jantar muito tarde. Eu cheguei num restaurante, sei lá, umas 3 horas da manhã, e lá em São Paulo os restaurantes muitas vezes fecham 5, né? E às vezes nem fecham. E aí tinham 3 moços assim sentados, eram um rapaz e 2 meninas, bem jovens, sentados numa outra mesa. Eu comecei a jantar com amigos e daqui a pouco eles levantaram, vieram até a minha mesa. Você se incomoda se a gente falar com eles? Eu falei, não, de forma nenhuma. E eram bem jovens mesmo, devia ter uns 26, 25 anos. E eles falaram assim, nós acabamos de assistir seu espetáculo. Eu falei, acabaram não, né? Porque são 3h30 da manhã, acabou 11h30 da noite. Aí eles disseram, não, a gente sentou aqui e até agora a gente não conseguiu parar de falar nisso. Cada um tem uma opinião sobre a coisa e a discussão está acaloradíssima. Eu falei, bom, pronto, esse é o objetivo. Tá certo, então é isso aí. E tem um objetivo que vai além disso, além, claro, dessa discussão, mas há também um posicionamento prático das pessoas a partir a partir do momento em que você discute a relação, você abre o precedente, você abre uma janela para que aquilo seja uma mudança. Porque se você discute sobre aquilo, de alguma forma, ou está te incomodando, ou você pensa daquela forma e quer ainda mais ficar forte naquela sua posição. De qualquer forma, aquilo está mexendo com você, né? É o que você falou muito bem, tirando você da zona de conforto, né? Como é que funciona o componente Posse Neto dentro do espetáculo? O Posse trouxe coisas incríveis. Todo mundo fala assim, mas como é que você foi dirigida se você é a atriz e a autora do espetáculo? Eu falei, pois eu fui dirigida mesmo, porque tinha horas que o Posse falava assim, não, essa personagem não é assim. E fui eu que escrevi a personagem. E eu olhava para ele e falava assim, você tem razão. Entendeu? Ele colocou, por exemplo, componentes no personagem que eu não tinha quando eu comecei a ensaiar aí, que eu incorporei, que é fantástico. Por exemplo, o deboche que ela tem. É uma personagem que debocha das coisas de uma forma incrível, entendeu? E isso é o do Posse, isso é bem o dedo do Posse. O Posse faz coisas assim, tem marcações, ele tem uma marcação que ele criou que define o personagem masculino também, que é a forma como ele dobra o paletó que ele vai botar em cima de uma caixa. Mas aquilo, toda noite o povo vem a gargalhada ali é um ponto. Mas é um ponto certo de piada ali. E é uma direção do Posse. O Posse é de uma capacidade incrível da captar a alma do texto, né? Tem que captar a alma do texto. Você sabe que quando a gente foi ler pela primeira vez, o Usufruto guarda um segredo que só na última cena é revelado. E por incrível que pareça, os espectadores são coniventes com esse segredo, eles são cúmplices meus e não contam. Ninguém contou até hoje como é que é o final. E o final, se você contar, destrói o texto. E ninguém conta, isso é genial. E aí é que você entende por que o nome é Usufruto. Só quem assiste que sabe por quê. O Posse, no meio da leitura, virou assim, mas isso aconteceu? Puxa, eu falei, você é a única pessoa que no início de tudo já sabia, porque ele tem uma visão dramatúrgica incrível, Agora, incrível mesmo. Você está interpretando aí um texto seu, é curioso, né? Para uma atriz interpretar um texto seu, acho que deve ser uma coisa diferente. E vou dirigi-lo ano que vem. E a gente falou da novela agora há pouco, que é um texto de um autor que vem pronto, você tem que fazer uma coisa mais rápida, uma coisa mais indústria. Como é trabalhar com novela, com teatro, é escrever totalmente seu diferente. texto, Trabalhar com novela e com teatro é totalmente diferente. São 3 coisas. Teatro, cinema e televisão são 3 formas totalmente diferentes de passar. São linguagens completamente distintas. Agora, você trabalhar com o texto de outra pessoa, principalmente em novela, é você ter uma tela em branco. Você tem que, porque a novela é uma obra aberta, então a qualquer momento você constrói uma personagem de uma forma, de repente o cara precisa usar você para desenrolar uma outra situação dele e você vira uma outra coisa completamente diferente. E não adianta você ir contra, não adianta, porque eu construí o personagem dessa forma. Esquece. Em novela não existe isso, porque o desafio é esse, é você se recriar todo o tempo, porque também todos os dias você está pegando um novo telespectador, né? Então você tem que mesmo fazer isso. Teatro não, é uma outra história. Eu outro dia, ano passado, eu parei o Usufruto para fazer um espetáculo do Coward, que é um autor inglês,
E eu fiz um espetáculo dele, foi engraçado, porque era um outro texto, uma outra coisa. É totalmente diferente. Eu estou como atriz, eu construo personagens. Não interessa quem escreve esses personagens. Eu aceito fazer aquela personagem, eu vou fazer. Entendeu? Agora, o genial de fazer um próprio texto seu é a forma como você estuda, que é totalmente diferente da forma como eu estudo outros personagens escritos por outras pessoas, né? Você vai dirigir essa Eu vou dirigir, mas eu vou dirigir no cinema. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer cinema. Vai ser uma adaptação de Usufruto? Vai ser já escrevi a adaptação cinematográfica de Usufruto. É já está pronta. pronta. Falei, porque tem vários filmes que tem essa mecânica assim, que tem filmes com sabor teatral, né? Que se passam em um único cenário, dinâmica de duas pessoas. Se você assistiu assim? o Usufruto, você vai se lembrar de Último Tango em Paris, por exemplo. Você vai se lembrar muito de Último Tango em Paris. Ao inverso, evidentemente, porque lá é o homem mais velho e a mulher mais jovem. E aqui é a mulher mais velha com o homem mais jovem. Mas é mais ou menos a mesma dinâmica, entendeu? Usufruto vai ser filmado, não aqui no Brasil, vai ser filmado fora e eu vou dirigir. 6h37, a gente conversou aqui com a atriz e dramaturga Lúcia Veríssimo, ela que está com Usufruto aqui em Salvador, sexta e sábado às 10 da noite no Teatro Jorge Amado e no domingo às 9 da noite. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Eu que agradeço imensamente o convite de ter vindo, de ter falado com vocês foram gentilíssimos e eu espero por vocês aqui e por vocês aí dentro desse radinho. Vão lá, assistam, vocês vão se divertir muito e pensem muito em tudo que eu digo ali, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês. Chegou quinta já para aproveitar Salvador, né? Aproveitar trabalhando pra caramba, né?